Andando pelos quatro cantos desse nosso estado, eu pude descobrir o quanto a natureza é sábia e o que oferece pra gente sentir. Em rios, mata, fauna e flora que nos surpreende a cada renascer. O dia quando o sol levanta, como que chamando a gente pra viver. Se ouço Helena Meirelles, é Correia ou Zacarias Mourão. Lembro de um baile na fazenda, sob o pé de cedro, como isso é bom. Mas se você quiser saber o quanto há de beleza em nosso Pantanal, se deixe levar na poesia de Manuel de Barros, tudo é tão real. Olá pessoal, meu nome é Stefano, eu sou acadêmico do 4º ano de Geografia e sou um dos membros do grupo que darei início ao conteúdo Biogeografia do Mato Grosso do Sul, disciplina do professor mestre Elvis Matos. Bom pessoal, vou dar início ao conteúdo. Nosso primeiro tópico que a gente vai trabalhar dentro desse conteúdo do Mato Grosso do Sul é a caracterização da biodiversidade do Mato Grosso do Sul, ou seja, a vegetação. A vegetação do Mato Grosso do Sul, além do cerrado, tem relações fitogeográficas com o Chaco, a Amazônia e a Floresta Atlântica e a Floresta Meridional. Resultam assim uma paisagem bastante diversificada, ou seja, o Mato Grosso do Sul tem uma paisagem que não é só uma paisagem ou outra, tem relações com diversas paisagens do Brasil, tornando ele assim um estado totalmente único. O cerrado, que é a maior parte da vegetação do nosso estado, toma conta de 65% da área total do nosso estado. Ou seja, a maior parte da nossa vegetação é o cerrado. Bom, pessoal, falando sobre o cerrado, nós temos aqui agora o encontro do cerrado com os domínios vizinhos, ou seja, o cerrado com encontro com outros tipos de vegetação, que são denominados ecótonos, que apresentam como espaços vitais específicos para animais e vegetais, ou seja, é aquele encontro da vegetação do cerrado com o Pantanal, o cerrado com a Mata Atlântica, são denominados ecótonos. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre o Pantanal, que é um dos maiores ecossistemas de áreas úmidas do mundo. As cheias e vazantes periódicas, que constituem a peculiaridade dessas planícies alagáveis, cumprem um papel fundamental e complexo de manutenção e autorreconstituição da biodiversidade local. Ou seja, o Pantanal tem um papel muito importante no nosso estado, tanto na época das cheias, que são os grandes níveis de chuva, como a época de vazantes, onde nós temos aqueles meses onde a precipitação. Bom, pessoal, dando continuidade à vegetação do Mato Grosso do Sul, nós temos aqui um dado que na década de 40 iniciou-se o processo contínuo e modificação dessas paisagens naturais. As florestas estacionais da região centro-sul do estado foram intensificamente exploradas para a indústria madeireira e sequencialmente substituídas por extensas monoculturas e pecuária extensiva de baixa produtividade. Ou seja, na década de 40 que começou o desmatamento, tanto para plantação como criação de gado. Bom, pessoal, trabalhando um pouco mais a vegetação do Mato Grosso do Sul, eu trago aqui para vocês agora a savana, uma vegetação muito conhecida no nosso estado, que pode ser definida como uma vegetação xeromórfica, ou seja, como fisionomia diversificada, variando de árvores densas, gramínea lenhosa.
Bom, pessoal, dando continuidade à savana, nós temos diversas classificações. A primeira que eu vou trabalhar aqui agora com vocês é a savana arbórea aberta. O cerrado caracteriza-se por árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, geralmente com evidências de paisagem de fogo. As folhas, em geral, são rígidas. Os troncos possuem umas cascas com cortiças grossas. Essas caracteres dão um aspecto de adaptação a condições secas. Ou seja, a gente quando vê uma árvore dessa, que vem? A primeira coisa que vem à cabeça, uma árvore com casca grossa, galhos secos, duros, né, que dão aspecto de fogo, ou seja, a adaptação ao nosso clima, um clima seco e bastante quente, né? Bom, pessoal, outro tipo de savana que eu vou estar apresentando para vocês aqui agora é a savana park, que é aquela savana do campo sujo. Essa formação vegetal é caracterizada pela sua fisionomia estritamente campestre. Essa formação encontra-se nas planícies que são inundadas anualmente em consequência da encheia dos rios. Ou seja, é uma savana encontrada naquelas áreas de Pantanal, naquelas épocas de cheias, naquelas florestas aluviais, onde a água cobrem quase todo que o terreno. Então é uma árvore bastante difícil de ser encontrada, não sendo Pantanal, né? É uma vegetação típica do Pantanal, que é a savana park. Bom, pessoal, falando sobre a savana ainda, nós temos a savana gramíneo lenhosa, que é um tipo de savana encontrado nos campos limpos. É uma formação vegetal estritamente campestre, com um número pequeno de arbustos e subarbustos, e ausência completa de árvores. Esta fisionomia pode ser encontrada em diferentes posições topográficas, variados graus e umidades e fertilidades do solo, principalmente sobre encontros de olhos d'água e encostas. Olá pessoal, eu vou dar continuidade aqui ao tema tipos de savanas estépicas. São subgrupos de formação de savanas estépicas. A primeira eu vou apresentar a vocês a região de savanas estépica vegetação chaquenha. Segundo Radam Brasil 1980, adotou-se este nome para definir a vegetação neotropical de cobertura arbórea estépica, em geral com plantas lenhosas, baixas e espinhosas, associada a um corpo graminoso savanícola. Assim, a savanas estépica é uma região ecológica constituída por elementos. Próximo subtema, vegetação estépica arbórea densa. É uma formação vegetal de estruturas espinhosas e algumas cactéas colunares. Seus gêneros arbóreos são homólogos da caatinga, por exemplo, amburana, astronium e outros. O extrato baixo é composto de gramíneas e tufos da savana cerrada, entremeadas de plantas lenhosas, também vicariantes da caatinga. Próxima vegetação, savanas estépica arbórea aberta. É uma formação de arvoretas espinhosas com tapetes graminoides contínuo estacional. Apresenta-se uma cobertura vegetal arbórea de estrutura aberta com os mesmos gêneros constatados nas savanas estépica arbórea densa.
Próxima vegetação é savanas estépicas gramíneo-lenhosa. É uma formação estritamente campestre, estépicas das pequenas depressões fechadas do Pantanal mato-grossense, entremeadas de baixo e retorcida de grandes folhas cariáceas savanícolas que circundam a depressão alagáveis na época da cheia dos rios. Próxima vegetação, região da floresta estacional semidesidual. Segundo o Radam Brasil 1980, seu conceito ecológico prende-se diretamente às condições climáticas de suas estações, uma chuvosa e outra de estiagem acentuada, o que ocasiona das suas espécies arbóreas, principalmente as que ocupam o superior, que possui adaptações à carência hídrica. A porcentagem de árvore deve situar-se em torno de 30% na época desfavorável. Esse caráter faz com que o chão fique coberto por folhas, formando no fim da estação seca um verdadeiro tapete. Dando continuidade na caracterização da vegetação, nós temos a floresta aluvial, que é uma formação florestal ribeirinha que ocupa acumulações quaternárias. Sua estrutura é semelhante à floresta ciliar de todos os rios, diferindo apenas floristicamente, varia de acordo com a posição geográfica que ocupa a formação aluvial. Floresta estacional semidecidual submontana. Recobre as encostas do Planalto Meridional, principalmente onde houve o derrame basáltico. Estão presentes algumas vegetações como a peroba rosa, o cedro, ipês amarelo e roxo, jequitibá, bálsamo guaritá, palmo-marfim, copaíba e o angico vermelho. Da floresta estacional decidual. Segundo o Radam Brasil 1982, o conceito ecológico desta região é semelhante ao da anterior. Este subgrupo de formação foi de forma idêntica, subdividido em 4 formações, sendo elas as florestas aluvial, as das terras baixas, submontana e montana. Floresta das terras baixas. Esta formação encontra-se descontínuas do Pantanal do Nabileque e no Pantanal do Paraguai, numa altitude de 5 a 50 metros. Floresta estacional decidual submontana. Esta formação está restrita à Serra da Bodoquena. Apresenta mais de 60% de suas plantas decíduas durante a época desfavorável. É dominada por ecótipos, savanícolas e florestais mesofanerófitas, sendo constituída por gêneros afro-amazônicos e andino-argentinos. Os dados sobre a flora do Mato Grosso do Sul ainda são muito pontuais. Contudo, considerando que cerca de 61% do estado está em área de cerrado, acredita-se que a diversidade de espécies vegetais encontra-se em torno de 12 mil espécies. A riqueza de espécies vegetais no Mato Grosso do Sul é alta, em virtude da ocorrência de vários tipos de fisionomias vegetais e influências fitogeográficas. Contudo, muitos estudos ainda são necessários para uma estimativa mais precisa.
A diversidade florística do Pantanal é bastante rica, ocorrendo pelo menos 3.500 espécies de plantas. A flora é formada por uma enorme variedade de espécies que apresentam influências do Cerrado, Caatinga, Floresta Amazônica e do Chaco. Num levantamento preliminar realizado das espécies arbóreas somente de fragmentos florestais, aponta um total de 355 espécies distribuídas em 229 gêneros e 67 famílias. Um dos aspectos mais interessantes é a alta densidade de muitas espécies dos grandes vertebrados brasileiros, não encontrados em nenhum outro lugar do continente. A diversidade faunística do Pantanal é bastante rica, ocorrendo pelo menos 264 espécies de peixes, 652 de aves, 102 de mamíferos, 177 de répteis, 40 de anfíbios e 1.100 espécies de borboletas. A fauna é em grande parte derivada do cerrado com influências amazônicas. A destruição de habitats é uma das principais causas de extinção da fauna silvestre. Como não é possível manejar espécies silvestres independente dos habitats nos quais ocorrem, faz-se necessário a conservação dos mesmos para a perpetuação dessas espécies. Assim como para a flora, os dados referentes à fauna são bastante restritos e quase todos direcionados para a região do Pantanal. Acredita-se que a riqueza seja muito grande, uma vez que o estado apresenta uma fitofisionomia bastante diversificada. Entre as aves, a principal espécie ameaçada de extinção é a arara azul, que foi muito comercializada devido à sua beleza e ao seu tamanho. É considerada o maior pesticida do mundo, sendo que as duas áreas de distribuição mais importantes da espécie são o Chaco e o Pantanal. Dentre outras espécies que se destacam são a onça-pintada, o veado campeiro e o cervo do Pantanal. A implantação de unidades de conservação tem por objetivo garantir a existência e a permanência da biodiversidade faunística e florística em seus habitats naturais, e também aproximar o homem desse ambiente natural, possibilitando haver uma convivência equilibrada entre homem e natureza, numa perspectiva conservacionista. Destaque-se ainda o Corredor da Biodiversidade Cerrado Pantanal, surgido em 1998 em Mato Grosso do Sul, que assume um papel fundamental como principal estratégia de proteção da biodiversidade em escala nacional, fundamentado por princípios teóricos que surgiram nas últimas décadas. O Corredor Ecológico Cerrado Pantanal conecta-se com as RPPNs estaduais e federais, integrando-se com o Parque Nacional do Pantanal, em Mato Grosso, e Parque Nacional das Emas, em Goiás. Os corredores ecológicos ou da biodiversidade são áreas estrategicamente destinadas à conservação ambiental na escala regional. Compreende uma rede de áreas protegidas, entremeada por áreas com variáveis graus de ocupação humana. O manejo é integrado para ampliar a possibilidade de sobrevivência de todas as espécies, a manutenção de processos ecológicos e evolutivos e o desenvolvimento de uma economia regional baseada no uso sustentável dos recursos naturais. Que ocupa acumulações fluviais quaternárias. Só estrutura, menino, eu tô vendo. Vocês se mexendo, não dá, cara. Região de floresta estacional desculpa. Vou dar continuidade aqui ao tema corta de coberturas esparsa de árvores raquíticas. Ué, isso é. Entrei. Quarto ano é fácil, já tá acabando. 3 anos, 4 anos.